expressar, expandir, transgredir, transformar. Olá, boa tarde a todas, todos. Nós somos a equipe da Prática da Crítica, que é uma atividade que faz parte do eixo Olhares Críticos, que tem a curadoria da Luciana Ramagnoli e da Daniela Ávila. Nós estamos aqui todos desde quinta-feira e vamos permanecer até o final do festival. Eu acho que também é importante falarmos isso, até porque isso vai contemplar uma noção de crítica também que nós queremos apresentar aqui, que é esse lugar que foi pensado pelo eixo de uma residência artística, né? Então não é apenas a gente chegar, escrever sobre alguns espetáculos e ir embora. É também que a gente possa vivenciar a prática da crítica, entendendo também não só uma visão frente aos espetáculos, mas também acompanhando os seminários, né, dos eixos Olhares Críticos e das ações pedagógicas, para que a gente possa estabelecer cruzamentos possíveis entre os espetáculos e entre as mesas. E eu acho que é importante nós começarmos se apresentando também. E alguns aqui já estiveram presentes em outras edições da MIT, outros estão estreando dentro dessa equipe. Então, eu vou começar me apresentando e depois, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre crítica, rapidamente, o que entendemos como crítica, como os textos estão sendo abordados, e num segundo momento nós vamos falar sobre os espetáculos a partir de eixos, né, que com conversas nós chegamos a alguns eixos que cruzam a mostra dentro do que já foi possível ver, porque nós teremos dois debates, um agora e outro no próximo domingo, que vocês já estão convidados também. Bom, eu me chamo Michele Rolim, eu sou de Porto Alegre, eu sou jornalista e eu trabalho no site Agora Crítica Teatral. Então, todos, eu peço, né, que aqui, quem for fazer uma fala, a gente estabeleceu também uma fala dinâmica, para que não fique cansativo, para que a gente possa abrir para perguntas. Então, cada um vai ocupar de forma mais objetiva o microfone, para que a gente possa estabelecer um diálogo, porque a gente quer justamente falar de como a crítica pode estar nesse lugar do diálogo, né? Então, hoje que o Renan. Boa tarde, gente. Meu nome é Renan Gi. Sou do Rio de Janeiro e eu escrevo para a revista Questão de Crítica, revista online, digital, já desde 2011, que eu venho já atuando como crítico de teatro. E também já participei, né, de algumas edições da MIT aqui, né? Sempre bom estar de volta. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo, sou do Cena Aberta, que é um site de crítica teatral que existe há alguns meses aqui em São Paulo, que eu toco junto com o Kio Abril, que é curador do Centro Cultural São Paulo. E temos tentado fazer ali algo que eu tentei imprimir um pouco nos textos que escrevi agora para a mostra, que é um trabalho de crítica que é de pensar junto, né? De elaborar também o que tem acontecido, lançar problemas para a cena, e não só apresentar uma perspectiva normativa, né, da crítica como voz de verdade, para projetar na obra um espelho do próprio crítico, né, que seria sempre uma voz muito autoritária. É isso. Boa tarde, meu nome é Clóvis Domingos, sou de Belo Horizonte. Eu escrevo no Horizonte da Cena já há uns 5 anos, e lá também é uma plataforma online, e lá também, como está acontecendo aqui nessa mostra da MIT,
nós somos um coletivo de críticos, o que eu acho que também é muito importante, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Aqui a gente tem um corpo crítico, o que traz também, a meu ver, uma diversidade para se poder pensar a cena a partir de uma série de questões, né? Desde linguagem, até mesmo a crítica sociológica, a crítica semiológica, mas a gente vai discutir isso depois. E é a segunda vez que eu estou aqui participando da prática da crítica na MIT. Eu sou Laís Machado, sou de Salvador, da Bahia. Atualmente eu não escrevo regularmente para uma revista, mas é o meu segundo ano aqui na MIT, no Corpo Crítico. Faço parte de uma plataforma chamada Plataforma Aracá, que pensa e tenta realizar colaborações e conexões entre artistas negros da afrodiáspora que pensam em arte contemporânea e arte experimental. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu me chamo Natália Catarina, eu sou bailarina, dramaturga, pesquisadora das artes da cena e desse trânsito entre a dança e o texto. Dança como texto, texto como dança. É a primeira vez que eu participo e integro o grupo de crítica dos Olhares Críticos. Eu estou bastante feliz por isso. E o que eu venho tentando fazer realmente é um pouco como o Clóvis já apresentou, né? De tentar ver a partir do trabalho que perspectiva ele me propõe para lê-lo, né? Então, assim, que a crítica seja mais essa prática um pouco dialógica, reflexiva, junto ao trabalho, né? E tentando enxergar que filtro ou que olhar o próprio trabalho me traz, né, para lê-lo. Boa tarde, eu sou o Wellington. É difícil falar eu sou, né? Porque parece que já identifica. Sou de Pernambuco, moro no Rio, já passei um tempo em Manaus, então sou de vários lugares. Eu terminei agora Estética e Teoria do Teatro, então fui convidado e faço parte da questão de crítica, que está sendo muito legal estar nesse coletivo de críticos e aqui também, nessa residência da crítica. O processo da crítica, para mim, ele tem muito a ver com a ideia das notas, de produzir notas, é algo que eu faço muito, anoto tudo obsessivamente e abandonar essas notas. Acho que esse é um pouco esse exercício que eu vou fazer hoje aqui. Produzir notas e abandonar as notas para que depois elas sejam retomadas em algum momento. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniel Toledo. Sou de Belo Horizonte. Já fiz parte do Horizonte da Cena durante alguns anos. O site que o Clóvis faz parte hoje. Atualmente não colaboro com frequência. Faço parte de um centro de arte que chama JAC, que fica na periferia de Belo Horizonte e trabalha mais com artes visuais e muito com relações com o entorno. A minha formação é em sociologia e eu entendo que a crítica me interessa nesse lugar da contextualização. Acho que a ideia de contextualizar um espetáculo é muito interessante e, ao mesmo tempo, de borrar um pouco fronteiras entre o espectador, o crítico, entender, analisar não só o espetáculo, mas a experiência, tudo que envolve também o que está fora da cena, fora do teatro, o contexto que está em volta da gente e que interfere na nossa percepção. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Diniz. Eu também integro o Horizonte da Cena, sou de Belo Horizonte. É a minha primeira vez aqui, né, como crítico da MIT. É uma felicidade muito grande ter a oportunidade de compartilhar pensamentos, vivências, experiências com tantas pessoas que eu leio, já li e acompanho o trabalho, né? Uma felicidade imensa estar aqui com esses parceiras e parceiros. E uma das questões que me interessa muito na crítica, ou nas possibilidades de crítica, é o diálogo. Não só desenvolver ou estabelecer outras formas de relação com a cena, mas também pensar outras bases teórico-críticas para ler as cenas, a partir de outros marcos estéticos, a partir de outros marcos teóricos e históricos, né? De que maneira que a crítica, né, nas suas várias dimensões, nas suas várias possibilidades, consegue dialogar com outras matrizes de conhecimento para ler
as cenas nas suas singularidades e, por que não, tecer outras histórias do teatro, das teatras, né, para pluralizar nossas concepções sobre essas artes cênicas. Boa tarde, eu sou a Dude. Estou muito honrada de estar aqui com vocês também, conhecendo novas pessoas, compartilhando olhares e residências, né? Esse ano eu estou com uma função um pouco diferente como curadora das ações pedagógicas da Encontra, de Pedagogias da Teatra. E eu fiz questão de dizer para a Dani e para a Luciana, por favor, para a Michele, eu quero continuar fazendo a crítica e estou aqui como voluntária na crítica. O ano passado eu vim convidada, esse ano eu invadi, porque não pode não ter uma pessoa trans no Olhares Críticos, né? Então eu senti necessidade de estar aqui presente, compartilhando as minhas visões, meus olhares, ainda mais nesse ano, né, que temos alguns espetáculos de peso. Eu sempre fui, para dizer assim, minha aproximação com a prática da crítica, eu sempre fui uma pessoa crítica, né? Em outras palavras, cri-cri. Sempre fui chata, muito chata. Minha mãe está aqui, ela sabe disso. Agora, fazer disso um trabalho, para mim é uma delícia. Porque a gente vai lá, e não é porque a gente vai ser chata com os espetáculos, não é só por isso, mas é porque a gente, ao ser chata, a gente... eu não acho que é, né, um ato coletivo de escrita, um ato de dialogismo, mas a gente é propositiva. Então eu tenho pesquisado a crítica como um ato poético de diálogo, de criação, de propositividade com a cena, né? E eu gosto muito dessa possibilidade. Tenho praticado o exercício da crítica aqui, né, na MIT, e estou muito feliz. Quero ouvir, quero trocar, quero conhecer os textos de vocês. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não estou conseguindo acompanhar tudo, mas eu tenho certeza que essa proposta dos eixos que está sendo feita vai nos ajudar a refletir em algumas características, né, para que essas linhas de força dos espetáculos nos ajudem a dialogar. Então eu agradeço muito e quero continuar esse diálogo aqui com vocês. Obrigada. Bom, então, né, diante desse olhar, coletivamente a gente chegou a alguns eixos para que a gente possa discutir, porque a gente viu que chegar e falar sobre espetáculos individualmente, isso já está posto nas críticas que vocês podem acompanhar ou na saída dos espetáculos ou no site mesmo da MIT, que está lá. Então, um dos eixos, a partir do que vimos até agora, e não como a programação como um todo, né, desse recorte, é a questão do tempo, né? A questão do tempo que a gente encontrou em alguns espetáculos como um tempo dilatado, um tempo contemplativo, um tempo real, uma subversão desse tempo. Então esse vai ser um dos eixos que a gente vai abordar e trazer alguns espetáculos que dialogam. Um outro eixo é a dramaturgia dos corpos, né? Que muitos dos espetáculos que assistimos prioriza a questão da performatividade. E também que corpos são necessários para a gente contar determinadas histórias. Isso importa, os corpos que contam essas histórias. E o outro eixo é a questão de uma visão de mundo, uma visão pessimista desse mundo, e como essa visão de mundo ela está cruzada por questões da ordem racial, de gênero e de contextos sociais. Então, a partir desses 3 textos, nós vamos trazer um pouco dos espetáculos que estão na grade de programação e alguns dos debates também que foram feitos até agora. Como a gente sabe, a MIT-BR ainda não começou, né? Então, nós só assistimos espetáculos da MIT Internacional. Então, nós vamos buscar cruzar esses olhares. Pode começar. Uma característica que eu achei bem marcante, assim, uma coisa importante dizer, a gente não consegue assistir todos, porque a produção de textos ela é muito intensa, então quando a gente assiste uma peça, a gente tem um tempo bastante curto para entregar ele pronto, para que vocês possam receber no espetáculo. Então, a gente não consegue assistir todos, mas a gente tem, ainda mais nessa proposta de residência, conversado
sobre esses espetáculos, então isso também pode trazer perspectivas diferentes sobre a mesma questão, porque a gente pode ter visto coisas diferentes e que tenham direções diferentes. Mas uma coisa que eu achei curiosamente marcante, e aí eu vou começar então pelo último eixo, é uma abordagem ou um diagnóstico pessimista, como sobre as relações, sobre o futuro da humanidade, sobre o fim. Tenho percebido uma recorrência assim, né, dentro dessa amostra, dentro dos espetáculos que a gente assistiu até agora, essa recorrência dessa abordagem que está em tudo. Não só no que dizem, mas no modo também como se faz. O modo como as paisagens sonoras se colocam, o modo como os corpos se colocam, o modo... dá para sentir um cansaço das relações, uma descrença sobre o porvir. E isso não é necessariamente surpreendente, levando em consideração o mapa global agora, né? A ascensão fascista em todos os espaços, as disputas geopolíticas e tudo mais. Mas uma outra coisa que eu achei curioso é que, assim, dentro dos espetáculos que eu assisti, eu senti vitalidade. Um era Tenha Cuidado, de Malika, e o outro era Sábado Descontraído, de Dorothée. Então, por mais que os temas abordados ali, por mais que os números colocados fossem assustadores, perturbadores e tudo mais, tinha uma pulsão de vida que era possível perceber. Não, eu acho que é pesado, ou acho que é muito dizer otimista, mas existia uma pulsão de vida na forma como a própria obra se apresentava. E aí, fazendo uma conexão com a primeira mesa do... Como é o nome da? Perspectivas descoloniais. Anticoloniais. Desculpa, o HD está um pouquinho bagunçado aqui. Mas, enfim, na mesa em que Krenak falou, teve um momento que eu achei muito curioso quando ele disse: eu preciso explicar, eu não estou interessado em adiar o fim do mundo. E se a gente vai olhar para as tentativas históricas de adiamento do fim do mundo, todas, de certa maneira, geraram uma catástrofe ainda maior, onde parece que os fins justificam os meios e chacinas e massacres acontecem no meio do caminho. Mas o que eu fiquei pensando fazendo essa conexão com essa mesa, é pensar que esses corpos racializados, esses corpos que fazem parte de contextos que, enfim, que envolvem massacre, abuso, esses corpos dissidentes, esses corpos que resistem, o fim ele é tão natural, a perspectiva do fim ela é tão recorrente, que eu sinto que existe, por mais triste que isso pareça, uma abordagem mais vital, porque você está superando tantos fins. Pensar, por exemplo, a perspectiva de vida de um homem negro no Brasil. Se ele chega aos 30, ele já superou. Então, até chegar aos 30, quantos fins ele não superou? Então, existe uma outra abordagem sobre estar próximo do fim que eu acho interessante para a gente debater, para a gente discutir. E tanto em termos do que dizem as peças, quanto em abordagens mesmo, poéticas, de como essas peças se organizam e de como as relações de fruição da peça se organizam também. Eu também penso nesse eixo do pessimismo, e aí, na verdade, eu fiz um recorte a partir das paisagens sonoras, assim. Eu vou propor algumas questões, eu anotei porque eu sou igual a Lula, se deixar eu falo 5 horas sem parar, então eu anotando, pelo menos tenho segurança que eu vou falar 1 horinha só. Eu vou propor algumas questões que possam friccionar, né, essa paisagem sonora e esse eixo do pessimismo dos tempos, que me parece ser um diálogo com uma possível ideia de crise ou de uma dialética negativa. Pensar a sonoridade é profundamente estabelecer ruídos, silêncios, fraturas no espaço de escuta. Provavelmente aqui vocês estão me ouvindo e vocês vão sair em algum momento daqui. Porque o espaço de escuta também é um espaço de abandono da escuta. O espaço da escuta não é só um espaço de parar e ouvir ou escutar, mas também de abandonar, do mal entendido. Assim, eu penso em 3 questões ou 3 tópicos que me interessam entender
o pessimismo e a escritura sonora ou a paisagem sonora. Um é o muro sonoro, né? Eu vejo muitos espetáculos em que, frequentemente, esse muro sonoro, ele cria esses espaços de barreira, de obrigar o espectador a enfrentar a névoa da escuta, ou a névoa sonora. Talvez o mais claro para mim de todos seja o espetáculo Multidão. Pelo próprio título já diz, é uma multidão que cria ali uma barreira, um muro sonoro de impedimento do olhar. Também entendo que a escuta e a sonoridade não estão distantes da imagem. Existe uma imagem sonora. Existe escutar a imagem. No espetáculo Multidão, esse talvez seja o seu principal procedimento, criar um muro sonoro, um impedimento diante da multidão, ser um homem diante de uma multidão, um homem da multidão. Como estabelecer, e a minha questão é, como estabelecer um espaço de escuta diante desse muro que forma uma imagem sonora melancólica, talvez uma imagem fechada, ensimesmada, diante daquela multidão de problemas. O outro tópico para mim é a ideia do mal entendido. Pensar em sonoridade é pensar que quando o Graham inventa lá o telefone, ele constitui um dispositivo cheio de mal entendidos, de coisas que você não escuta, como o rádio, né? O rádio é isso, às vezes eu estou ali e tem um ruído. Tudo que trabalha com paisagem sonora pensa também no espaço do ruído, do silêncio, daquilo que eu não entendo, que eu não posso entender. O mal entendido, o ruído, é a base da invenção dos dispositivos sonoros. Seja a fala, quando eu estou falando aqui, tem vários mal entendidos aí. Não quero nem imaginar, mas tem vários. Seja no rádio, em que eu não consigo perceber e entender o que aquelas pessoas estão falando. Seja no celular, que sai do ar e nos deixa em desespero. O que foi? O que será? Ou, talvez, a imagem mais forte em um dos espetáculos da MIT, o microfone. Aqui, esse objeto aqui, que me obriga a falar e que é cheio de mal-entendidos. Parece que vocês estão me ouvindo bem, mas não, o dispositivo, essa empresa que criou esse microfone, me obriga a falar num único formato. A escuta e o mal-entendido estabelecem dúvidas. Ou, como num dos textos que está no catálogo, encruzilhadas. A minha questão é, como o rádio, por exemplo, no espetáculo Sábado Descontraído, traz esse mal-entendido? Toda a base, né, do Sábado Descontraído é um rádio. É a estrutura radiofônica. Como é que o mal-entendido aparece? Ou o microfone no espetáculo do João Fiadeiro? Como ele se estabelece? Ou será que precisa ser bem entendido tudo? E o último tópico é o gesto sonoro. Há um gesto sonoro que se repete em alguns espetáculos. Para mim, esse gesto que é retomado, e eu falo gesto para entender que sonoridade não é apenas som, mas é imagem. O gesto que se repete é estar diante da plateia, tentando escutar a plateia. Seja o gesto no espetáculo Sábado Descontraído, em que a atriz para e olha para os espectadores em diversos momentos. Seja a abertura de Tenha Cuidado, em que a atriz para também diante da plateia e os olha. Ou, para mim, a mais enigmática e emblemática, que é de Contos Imorais. No final, em que ela para, olha, retoma, vê aquelas ruínas. O gesto de uma possível escuta da plateia. Esse gesto demorado, ele pode ser um enfrentamento desse pessimismo? É a pergunta, vamos agir? Ou é uma contemplação da inação de uma plateia, diante do som, diante de uma multidão, diante de uma ruína? Eu percebo que escuta, democracia, como também estabelece a pesquisadora Wendy Brown, cientista política, mantém uma relação direta
com as novas possibilidades da democracia. E acrescento aí, com um outro eixo, a ideia do pessimismo. Como a gente percebe o pessimismo na democracia. É isso. Uma das questões abordadas por Laís que me atravessam também e dialogam indiretamente com as questões do Wellington é pensar que o sentimento de pessimismo está diretamente ligado à vivência, à concepção de tempo, às diferentes concepções de tempo, né, de cada desses vários corpos, como Laís muito bem disse. A fatalidade, a letalidade e o apocalipse para determinados grupos, para determinadas populações, é uma constante. Então, visto que essa morte é uma vizinha sempre presente, o pessimismo imobilizador não faz sentido. A encruzilhada, e sobretudo na minha experiência cultural, religiosa, a encruzilhada não é um lugar do estático, é um lugar do movimento, do trânsito, né? Como Leda Bari Martins disse, o tecido cultural dos povos afro-brasileiros, afrodiaspóricos, é das encruzilhadas, dos trânsitos culturais, dos movimentos, né? Que aglutina outros tempos, outros vetores culturais para se recriar, né? Então, e essa recriação a partir da destruição, da dor, é uma constante em Sábado Descontraído, em que a narrativa é gerada em um contexto de genocídio. E é a partir dessa vivência, dessa experiência de caos e de apocalipse que Dorothée, né, e o seu contexto narrativo, é a partir desse momento de dor que a personagem, que a atuante, a performance, se refaz, se repensa, se reconstrói a partir da ruína. E não a ruína como fim imobilizador, é a partir da ruína que o movimento se gesta e se desenvolve. Ela nasceu ali, né? Então é uma outra postura diante da ruína que não a define, mas a lança ao movimento de repensar a sua história, a sua memória e desenvolver uma outra relação com o tempo, né? Essa é uma questão que para mim é muito significativa, sobretudo porque não só diferentes pessoas, mas também diferentes povos e tradições têm diferentes concepções de tempo, e essas diferentes concepções de tempo gestam diferentes experiências socioculturais e de organização da vida, né? Gosto muito também de Leda quando ela aborda e, na verdade, conceitua a noção de que, muito inspirada nas tradições banto brasileiras, a noção de performances do tempo espiralar, né? É uma questão que está presente, né? Um desejo de repensar o tempo não como uma linha unívoca, não como uma linha absoluta, universal, mas pensar vários tempos múltiplos que se atravessam, né? E nessa concepção de performance do tempo espiralar dela, o tempo é uma simultaneidade, né? São vários tempos simultâneos em movimento, né? Em que presente, futuro e passado se interpenetram, né? Não é muito, para usar uma analogia aqui, não é muito uma concepção tripartite, né? Rodriguiana dos vários de três tempos distintos que não necessariamente se interpenetram, né? Mas são três simultâneos, mas separados. Aqui não, são vários tempos que se interpenetram nesse movimento, né? Então eu acho que Sábado Descontraído, até no modo como organiza suas sonoridades sintetizadas, um vozerio, né, que preenche o palco de presenças, de discursos, de vozes, consegue de alguma maneira dialogar com uma vivência, uma experiência do tempo que é múltipla, né? Assim como é a sua história e a sua percepção da sua vivência, em que a ruína, a destruição e os fantasmas do genocídio a acompanham e geram uma vivência do tempo que é múltipla, que é curvilínea, que volta, ela recorda, e o passado também está presente, e o que foi está, o que virá também está em constante movimento, sem separações, né? Eu acho que Sábado Descontraído consegue dar uma tônica disso,
Um outro espetáculo também, que aborda o tempo, né, do João Fiadeiro, de alguma maneira tateia também, né, diferentes concepções de tempo, embora numa dinâmica de muito mais intervalar do que de simultaneidade, né, uma dinâmica em que o intervalo, o vazio, produz sentidos. Ainda desejo. Seguindo um pouco na esteira do que a Laís e o Guilherme falou depois, que acho que é uma questão que me tocou bastante, sobretudo no espetáculo de abertura, Multidão, e também ontem na instalação performática Orlando, que são espetáculos que materializam, né, esse problema do tempo de uma maneira muito clara, né? Parece ser uma das chaves para se pensar esses espetáculos. Isso me fez pensar sobre esse esforço de sincronização do tempo, né, que aconteceu na modernidade capitalista, né, com as grandes navegações e a ideia de que existe um globo, de que todos os povos pertencem a esse globo, né, todos os povos colonizados, eles têm que aderir a uma noção de tempo que é uma noção de tempo progressivo europeu, né. Então todas essas temporalidades de povos, né, originários, de comunidades, passaram a ter que atender a uma noção de temporalidade que enquadrou um tempo atrasado, né, um tempo primitivo, e o tempo daqueles que estão em sintonia com o tempo da metrópole, né, que é um tempo avançado, moderno, né, sintonizado com o atualizado, né. E muitas vezes a nossa própria angústia de estar numa mostra também tem muito disso, né, de estar sintonizado com aquele tempo avançado, né, que de algum modo nós na periferia estamos sempre numa sensação de descompasso temporal, né. E é interessante pensar que alguns espetáculos trazem isso como um problema central, sobretudo tendo em vista que a experiência hegemônica do tempo nas grandes cidades hoje é do tempo acelerado, né? A sensação de que a gente está sempre aquém do que poderia fazer, de que a nossa experiência de algum modo é sempre vazia nessa dinâmica de aceleração, né? A busca pelo teatro tem muitas vezes a sensação de aderir a esse tempo ritualístico que o teatro traz, que é de instalar uma outra temporalidade, né? O próprio gesto de entrar no teatro, esperar o início do espetáculo e negociar com o espetáculo a temporalidade que ele tem a apresentar para a gente, talvez seja a tentativa de cobrir um pouco essa angústia, né? E é interessante que Multidão traz isso para a cena de um modo muito interessante, né? Ao estabelecer um ritmo que é muito diferente desse nosso ritmo cotidiano, né? E ao mesmo tempo em que apresenta um novo ritmo coletivo, essa simultaneidade de temporalidades vai se apresentando em pequenos movimentos que os dançarinos vão realizando em cena, né? E isso vai acontecendo simultaneamente, de modo que essa simultaneidade de temporalidades ela também tem a ver com uma experiência que é particular ali, né? Que se dá naquele ritual. E fiquei pensando que talvez o espetáculo pudesse aproveitar muito mais essa dinâmica da singularidade de temporalidades para quebrar esse tempo homogêneo. Poderia ter explorado talvez de modo mais radical ali no espetáculo, né? Acho que num determinado momento acaba prevalecendo a sensação de cansaço, né? De como se na nossa experiência na modernidade, sobretudo de jovens europeus que vão para uma rave em busca de uma experiência diferente, fosse no final das contas a experiência do cansaço, porque a busca resultou em nada, né? E que talvez se aquelas experiências particulares tivessem sido levadas à sua radicalidade, talvez algo de potente tivesse brotado ali, né? Fiquei pensando algo nesse sentido. E talvez com Orlando, quanto essa busca de uma experiência temporal tem a ver também com o que talvez muitas técnicas de meditação buscam explorar, nessa coisa de uma sintonia com o presente, que de algum modo nos reconecte com uma temporalidade onde a experiência seja negociada sem aderir à lógica da mercadoria, né? A lógica da aceleração, a lógica da cidade, um movimento de encontro consigo mesmo, né? Daquele que finca raízes e ao mesmo tempo flui, né? E acho que a instalação consegue absorver a gente de um modo muito interessante nesse sentido, né? E acho que são espetáculos que colocaram isso de um modo muito evidente, né? Pelo menos a sensação que eu tive. Oi? Só pegar essa parte do tempo também, porque eu acho que isso ficou realmente muito marcado na experiência de Multidão e na experiência de Orlando, mas eu acho que tem uma coisinha aí que talvez a gente deva ficar atento também.
o oposto do tempo capitalista, o oposto do tempo da metrópole, ele não necessariamente é lento. Ele tem qualidade. E aí eu sinto que isso é uma coisa que tem me desagradado dentro desse aspecto que eu tenho chamado de pessimismo também. Então, viver a experiência de um tempo qualitativo, e aí, pegando aqui algumas coisas da pesquisa de Diego Araújo, que também é da plataforma Aracá, e pesquisa a qualidade da experiência do tempo, não necessariamente passa pela dilatação absurda dos movimentos e do tempo e de encadeamento dessas ações. Então, eu acho que, assim, eu sinto falta, e, na verdade, eu percebo essa existência em Sábado Descontraído e um pouco também em Tenha Cuidado, essa brincadeira com o tempo, essa aceitação do tempo como coisa espiralar, porque eu sinto que, quando eu digo que isso está ligado a essa ideia do pessimismo, ao do cansaço, é porque eu sinto que quando a sociedade chega nessa crise, e aí eu falo principalmente sociedade europeia, que de certa maneira ainda tem um monopólio sobre a humanidade, no pior sentido disso. Aliás, não teria sentido bom disso, mas enfim. Entra na crise, é o espaço também das carências. Então, o suprir essas carências passa também por uma busca relacionada à espiritualidade, que automaticamente vai passar por um questionamento sobre o tempo, Mas existem outros povos, existem outros grupos que já pensam sobre essa crise há muito tempo e encontram respostas diferentes, inclusive em relação à experiência do tempo. Até porque eu acho que um tempo que você constrói em oposição a outra coisa, aliás, qualquer coisa que você constrói em oposição a outra coisa, tem aquela coisa na sua estrutura, porque é a necessidade de responder ao contrário de tudo. Então, essa dilatação temporal de multidão e Orlando me causou bastante desconforto, não pelo desconforto da própria experiência, mas pelo argumento que defendia essa experiência. Eu queria aproveitar para comentar também sobre esse eixo da experiência do tempo e destacar alguns aspectos do espetáculo Casa-Mãe, Contos Imorais. E talvez contribuir para essa reflexão da experiência do tempo a partir da perspectiva do corpo trans. Como nós, pessoas trans, vivenciamos a passagem do tempo e como isso foi trazido para o espetáculo pela Fia Menar. Eu acredito que ali, a Fia tem um trabalho de transição de matéria física impressionante, né, que a gente acompanhou por outras obras, e especificamente nesse a gente vê a desmaterialização da casa, a relação do papelão com a chuva, e aí todas as metáforas possíveis. Mas ao lado estava ela, ali também, acompanhando todo esse processo e nos fazendo perceber a presença, não somente da passagem do tempo, daquela que é a crítica do espetáculo, da democracia, da casa do povo ruir, né, a casa caiu, mas também ela está ali do lado se transformando, né, com essa mesma relação de tempo em que as coisas estão. Então, eu vejo que dos pontos propositivos desse espetáculo é de que a cisgeneridade naturalizada não percebe a passagem do tempo das instituições e as próprias mudanças inerentes que elas vivem e consistem em insistir em nomeá-las, em mantê-las tais quais. Então, a própria manutenção do Estado, a manutenção da democracia, tais quais foram formuladas a partir de uma visão cisgênera, ela é mantida a todo custo, ao custo das próprias transformações e sem olhar as pulsões já presentes que denotam as suas transformações. E isso é da ordem física, é da ordem espiritual, é da relação política social. E eu acredito que nesse espetáculo a gente vê concretamente a passagem do tempo do corpo, feita em tensão com a passagem do tempo da matéria, da natureza, dos processos que movem ali aquele espaço que está sendo desenhado. Então eu achei um espetáculo muito arrojado nessa provocação, né? E que eu sinceramente esperava que tivesse sido o espetáculo de abertura da MIT esse ano. Mas sobre multidão eu concordo plenamente com os comentários da Laís. Não dá pra gente
acreditar que a qualidade da experiência do tempo contra o tempo do capital é simplesmente a lentidão, né? Porque a lentidão também é uma moeda, ela se torna muito fácil, porque ela é comprável e vendível no seu tempo de não, desacelera, porque vai resolver, ou tire um tempo e volte depois, né? Então essa é uma lentidão conveniente, porque ela acaba entrando numa engrenagem que também é reproduzível, é vendida e comprada. Já aquilo que a gente está procurando pode até passar pela lentidão também, né? Eu acho que outras qualidades de tempo, ela não vai negar a lentidão, né? Eu acho que é uma levianidade reduzir o capitalismo à aceleração. É muito leviano. O capitalismo não é só a velocidade, está em outras camadas, e acho que a gente pode se interrogar a partir da experiência de tempo, porque não é só reduzir, né, o que vai fazer essas engrenagens ruírem. Eu acho que tem outras camadas. Então eu considero muito boas as colocações e quero somar com esse olhar da Casamãe também. Obrigada. Eu não sei se eu vou misturar eixos aí, mas eu vou... Pode? Porque tem uma coisa também de um não conseguir dizer, né? Que acho que até o Wellington aponta, que eu também não sei também até onde, aí também eu fico no zigue-zague, a gente poderia chamar isso de um pessimismo, né? Então, por exemplo, ali na Casamãe, em alguma hora, é tão num silêncio de escutar aqueles materiais, aquela transformação, uma experiência dilatada temporal, que a gente fica achando que vai dar alguma coisa e tal, mas eu fico pensando assim, é tão constrangedor, eu fico também pensando assim, se eu não sei até onde esse não ter o que dizer, fica parecendo que acabou o que tem que ser dito, ou se também não tem alguma coisa aí de um mal-estar, porque me causou uma sensação de mal-estar, que é uma sensação de mal-estar no sentido de assumir um fracasso, né? De que alguma coisa não cai, né? Como também lá na multidão, que também foi até incrível, né, Natália, que a gente conversou, porque a gente escreveu no primeiro dia, que tem uma coisa de multidão, e a gente nem conversou, e depois a gente produziu textos, e a gente viu também ali na multidão uma solidão. Eu estou só trazendo esse aspecto, porque também, dentro da ideia de tempo, às vezes a gente é muito tomado em ter que dizer, e quando o silêncio se instaura e a gente não sabe o que dizer, dá um mal-estar, né? Porque a gente precisa estar o tempo todo dizendo. Eu fico só tentando também... Aí talvez, não sei se o trabalho do João Fiadeiro ali, esse tempo intervalar, né? Eu fico pensando também se não existe uma potência nessa coisa, que eu não sei se é um pessimismo, que é também assumir que a gente não sabe o que dizer agora, diante de algumas coisas. É melhor, talvez, do que ficar tentando já ter que dizer, porque também ter que dizer eu acho que é horrível. É uma obrigação ter que dizer alguma coisa. E aí a impressão temporal desses espetáculos e discursiva é que em algum momento, assim... Você tem que dizer. Não é nem que você tem que dizer, porque a gente está falando do tempo dentro desse mal-estar da civilização, eu fico pensando no mal-estar da encenação para a gente, né? A gente também, esse corpo, esse tempo da encenação, mas tem um tempo do espectador. Eu fico pensando, a gente é todo treinado agora no software, né? A gente edita, a gente corta, não tá bom, eu já passo pro filme lá na frente, a gente cancela, tal. Aí você chega no teatro, você vai negociar essa temporalidade. Aí eu lembro, no Tenha Cuidado, o tempo que ela fica ali, que parece que são poucos minutos, que ela tá só... São 5? Nossa, parece que são... Que ela dá aquele tempo que ela tá olhando pra gente, que não tem o que ser dito, que é só estar. Como é que aquilo dá um mal-estar, porque a gente já quer logo saber o que é. Fala, né? Aí a gente começa a rir, as pessoas começam... A gente começa a se mexer na cadeira. Então, tossir, né? É uma chuva de tosse, porque também a gente fica nervoso, o corpo reage. É só pensando também nessa coisa, que eu não sei também se é só um pessimismo, às vezes também eu acho que tem um fracasso aí também que... Não sei se se fracasso é bom, também sucesso também pode ser complicado. Mas digo assim, deixa dar o fracasso e vamos ver onde que isso vai dar. Mas é isso. Eu concordo completamente com você. A questão...
a questão para mim é a abordagem como humanidade. Então, aí aquela máxima do aquecimento global, por exemplo. A humanidade acabou com a natureza. Que humanidade acabou com a natureza? Porque se você for pegar qualquer pesquisa, sei lá, qualquer pesquisa, por exemplo, sobre comunidades quilombolas ou sobre territórios de terreiros, o quanto, pela sacralidade, inclusive, desses espaços, eles são preservados. Quem é que, sei lá, destrói rio, produz CO numa velocidade absurda? Que humanidade é essa que está destruindo o mundo? Então, eu concordo com você. Assumir o fracasso é um dos passos, inclusive, saudável, eu acho. Assumir que não tem nada a dizer, não dizer se não tem o que dizer. Mas o que me incomoda, às vezes, é a abordagem do conceito de humanidade. Gente, eu vou já introduzir o outro eixo, até porque a gente daqui a pouco vai abrir aqui para perguntas, que o tempo também é curto. E o tempo, né, justamente. E eu acho que o Clóvis, de alguma maneira, já, né, tocou muito nesse outro eixo, que é essa dramaturgia, né, do corpo, né, de que aquele corpo presente, por exemplo, no espetáculo, tenha cuidado, ele nos diz muito mais, aquele corpo nu ali, nessa condição, ele nos diz muito mais do que o depois, o que é falado, ao menos para mim, né? E observando também as falas aqui da mesa, também pensando, né, nos espetáculos que foram aqui abordados, a questão do espetáculo O Sábado Descontraído, o Casa-Mãe e o Tenha Cuidado, ele também impõe, não impõe, né, mas ele convida, talvez, o espectador a desfrutar de um tempo, digamos, real ali. Um tempo que tu experimenta ali e que já é um tempo diferente do que a gente vivencia muitas vezes. E me parece que outros espetáculos como Multidão e Orlando, ele subverte essa ideia do tempo, né? Ele tenta, desse tempo real, ele tenta dilatar esse tempo, colocar como contemplativo. E daí eu lanço já uma pergunta para a gente começar esse eixo, que justamente são corpos diferentes que estão presentes, né? São corpos insurgentes que estão presentes nas montagens do Sábado Descontraído, Casa-Mãe e Tenha Cuidado. E justamente eles convocam a pensar esse tempo real, e os outros corpos, que são corpos europeus e na sua maioria branco, convidam a subverter esse tempo. Então eu queria largar isso para a gente começar a falar desse terceiro eixo, que é a dramaturgia dos corpos. Bom, boa tarde novamente. Eu fiquei olhando especialmente, né, para os aspectos do corpo e da fisicalidade. E aí o que eu percebo é essa relação muito implicada mesmo entre o corpo e a questão do pessimismo ou da temporalidade. E me parece que cada vez mais a gente vem assistindo e tem tido muitas pesquisas, inclusive de pessoas que habitualmente trafegavam mais pela área teatral. Muitos deles estão investigando um pouco mais quais as potências da fisicalidade em si, dessa dramaturgia que nasce de um conflito de tensões, que é tônico, né? Que é muitas vezes abdicando da palavra, justamente. E aí me parece que isso não é à toa, assim, acho que é um crescimento proporcional ao feminicídio, ao genocídio, ao fascismo. Porque é como se a gente, essa hipermodernidade, né, esse colapso total, esse nível de ruína da modernidade, que é o que a gente está vivendo hoje, deseja, assim, e nos impele a tal ponto a resistir, que a gente vai para o mais basal, aquilo que ainda consegue ser indestrutível, que é o corpo, né? Por mais que a experiência se destrua, por mais que os traumas ocorram no corpo, mas nós estamos aqui, né? Ainda existimos, e são os vivos que
tentam resgatar ou honrar ou salvar, inclusive, os mortos, né? Quando a gente olha para esse passado, que também é uma relação de temporalidade. Então, me parece que indo para os aspectos da fisicalidade, suspensão do tempo, quer dizer, são os corpos que fazem essa suspensão, ou que fazem uma irrupção da cena, ou que pausam a cena longamente, por exemplo, ou que faz a gente duvidar do tempo que se passa, como o Clóvis disse. Então, a gente está vendo a Malika Taneja fazendo Tome Cuidado aqui no teatro. A sensação de temporalidade de ver o corpo dela, o olhar, que é corpo também, naquele silêncio, nos leva a outra temporalidade. Então, o corpo parece essa instância de resistência e não se afasta, mas assim, ele luta ou resiste sem entrar na mesma lógica linear que muitas vezes o nosso discurso, como esse que eu estou dando agora, acaba tendo, porque de algum modo a nossa forma de comunicação verbal, ela é, por mais fragmentada que ela esteja, ela ela tem uma linearidade. Vocês estão me ouvindo e a gente está falando, formando uma linha no tempo, né? A gente consegue dizer, a primeira palavra que a Natália falou foi tal. A gente pensa de forma linear. E o corpo, de algum modo, nos leva a um outro tipo de captação do que está sendo dito, que não é só pela linearidade do discurso, né? Verbal, assim. E consegue acessar outras temporalidades, como é o caso do trabalho do fiadeiro, como é o caso da instalação de Orlando. Enfim, um outro aspecto que eu noto também e que o corpo consegue trazer bastante é essa espécie de epicização. Assim, eu vejo quase todos os trabalhos, mesmo os que a dança não esteja ali mais como tônica, mas como os colegas, as colegas citaram bastante, tem essa referência a esse endereçamento muito direto ao público. A gente já está quase... Hoje em dia a gente já está quase meio que absorvendo isso, né? Assim, essa ausência de quarta-parede, mas há muito pouco tempo atrás isso não era tão visto, né? Então essa necessidade de uma relação tão dialógica em que os atores, as bailarinas, os bailarinos se enderecem diretamente a nós, público, eu acho que também cria uma outra relação de temporalidade. Nos leva a um outro tipo de contemplação da obra do que quando existe uma quarta parede e a cena se passa ali fechada, né? E isso também quem faz é o corpo, né? E esse interessamento do olhar convoca a nossa percepção como plateia também do corpo da plateia lendo aquilo, escutando aquilo. Acho que é isso que eu tinha a dizer, assim, conforme... Quero também ver, a gente está colocando tudo isso, né, mas dá vontade de ver o que vão, as perguntas que vão surgir para a gente poder debater de acordo com os espetáculos que viram também. Eu não sei se eu vou falar exatamente do corpo, mas eu acho que eu vou falar uma coisa que é atravessada por todos os eixos. Assim, não vou me prender exatamente a ator nesse eixo, não. Mas é a partir de... Mas estou tocando em todos. Senão vocês me veem. Mas a partir das falas das pessoas também, e aí fiquei retomando minhas anotações aqui, teve uma experiência muito boa para mim nessa meet, que foi a mesa com o Ailton Krenak, logo no começo. E aí fui retomar minhas anotações aqui dessa mesa e tentar articular elas um pouco com os espetáculos, porque eu acho também é sempre... segunda vez que estou nessa situação aqui dessa mesa dos críticos, e eu acho que é sempre bom falar que a MIT não são só os espetáculos, né? Tem muita programação de conversa que muitas vezes os espetáculos não contemplam. Então eu acho que é muito importante também entender que algumas coisas a gente não vai encontrar nos espetáculos, pelo menos por enquanto. E aí tem um termo que o Krenak falou, que eu acho que se adequa muito bem a esse pessimismo que a Laís lançou, que ele fala de uma riqueza fajuta. Uma riqueza fajuta que o Ocidente celebra. E talvez esse pessimismo que a gente enxergue no multidão tem a ver com essa riqueza fajuta, né? Com aquela garrafa que você pode jogar para o alto, aquele tanto de lixo que fica ali. E se eles estão lentos, alguém teve que trabalhar muito rapidinho para produzir aquilo tudo, né? Porque tem sempre esse outro lado, né? Assim, tem sempre os custos dessa modernidade, dessa riqueza, alguém está pagando. E acho isso, que tem essa riqueza fajuta que aparece no multidão, que para mim é isso, é a riqueza fajuta, pronta para a gente ver.
E acho que a casa-mãe também, ela trata dessa riqueza fajuta, mas aí com uma reverência muito grande. Acho com muita consciência que aquele Partenon é uma riqueza fajuta, que não serve mais. E acho que os custos dessa riqueza, quando eles se revelam, aí a gente tem uma vitalidade. Aí talvez venha algo de menos visto, que a gente está menos cansado de ver. Que eu acho que, entendendo que o sábado descontraído, né, assim, para que a Europa fosse aquela coisa, enfim, que a gente é ensinado a achar bonito, tem um lado muito feio, tem a experiência colonial, né, nossa aqui da América do Sul, lá da África, então tem sempre esses custos, e quando esses custos se revelam, aí eu acho que alguma coisa vibra, porque não é o que está no primeiro plano. E o tenha cuidado também, é alguma coisa que não está no primeiro plano. Fico muito feliz de ver um espetáculo indiano, e tão simples, tão teatro pobre. Acredito muito no teatro pobre. E acredito que ele ensina muito pra gente, porque a gente não é rico. Não me entendo como rico. E acho que até mesmo o Orlando, que eu acho bem complexo, também revela um pouco disso. Desse outro lado, né, de que maneira que aqueles corpos, que são corpos, como os nossos, por algum motivo são considerados inadequados. Por quê? Por quem? A partir de que padrão? Qual era o corpo adequado? Qual seria o corpo não Orlando? Quem definiu? Uma outra coisa que o Krenak falou também nessa mesa, falou de como que a gente poderia pensar em outras riquezas. Isso não foi ele que falou, não, eu que estou falando. Então, assim, se essa riqueza fajuta não serve, para mim não serve, fico bem cansado dessa riqueza fajuta, como que a gente pode inventar outras riquezas? E que talvez essa riqueza seja o encontro. E aí, eu acho que eu tenha cuidado que esse espetáculo indiano, simples, pobre, de 30 minutos, que maravilha, tem uma riqueza do encontro ali. Eu me encontrei com ela de verdade. E uma coisa que o Krenak falou, aí foi ele mesmo, é de inventar outros mundos, né? Assim, de que maneira que a gente pode... Então, esse mundo não tá bom. Como que a gente pode inventar outros mundos, né? E de que maneira que a Malika ali inventa um outro mundo. Um mundo onde ela pode ficar nua e ela não vai ser desrespeitada, não vai ser violada, ela vai estar do jeito que ela quer. E vai transformar isso num significado. E vai poder rir de coisas que ela sofre. Um mundo onde ela pode rir disso. E não só trazer as dores, mas trazer essas dores com humor, com inteligência. Esse mundo ela inventou para ela existir. Talvez não foi um mundo que foi dado para ela. Ela teve que inventar. E é uma coisa também da própria fala do Krenak, né? Ele ri muito, eu ri muito na mesa dele. Ri muito, chorei de rir. Que alegria. E ele falou isso, que a gente tem que rir porque os assuntos são muito chatos. Então a gente tem que conseguir rir de alguma maneira das coisas, porque isso é um poder. É um espetáculo Vida Doroteia, que ela visitou lá em Belo Horizonte, um outro espetáculo, ela fala disso, ela fala da mesma história do genocídio de Ruanda, dos estupros especificamente, e que ela achava muito estranho, porque quando ela contava aquela história, ela ria. E o poder que tem nisso, né? E que talvez aí não é uma riqueza fajuta, aí é uma riqueza mesmo, né? Assim, quando a gente consegue inventar alguma coisa para que a gente possa assistir com alegria, né? Assim, com força, e não com uma força que a gente determina, não que alguém determina pra gente o que é forte, o que é fraco, o que não é, o que não é. Acho a Malika muito forte, a presença mais forte que eu vi aqui até agora. Isso, e também entender essa coisa o Krenak falou disso, alguém falou da plateia, uma pergunta, no sentido assim, de que maneira que a MIT pode trazer o que falta, sabe, assim, o que está faltando, e não o que a gente está exausto, sabe, assim, o que a gente já viu, aquela sensação que eu já vi uma rave, eu já vi um monte de gente bêbada, eu já vi um monte de gente sem saber o que está fazendo ali, mas eu nunca tinha visto a Malika. E fiquei muito feliz. Então é isso, o que falta, né? O que está faltando? É isso que eu quero ver, o Partenon caindo no chão. É isso que está faltando.
Eu gostaria de destacar só um ponto de conexão que para mim é muito um nexo entre os dois eixos, que é o eixo do tempo e o eixo das dramaturgias dos corpos, né? Que para mim um ponto de conexão forte são as interrelações entre memória e história, né? Eu acho que essa dramaturgia do corpo, essa dramaturgia dos corpos também está implicada numa dramaturgia no movimento das memórias, né? E de que maneira que o corpo se transforma num portal mesmo das memórias, de maneira que até a própria expressão, né, memória corporal se torna redundante, né? Porque corpo, a memória está no corpo, ela é encarnada, né? E uma coisa que me interessa muito nesses espetáculos, né, Tome Cuidado, Sábado é Descontraído, que o drama, a dor da memória está encarnada, né, do trauma está presente, é uma reconstituição não realista, né, desses traumas, dessas dores, mas uma ressignificação transformadora desses processos dolorosos, né, a partir do exercício imaginativo, né, que é algo que o Daniel ressaltou aqui no final, como que a possibilidade de imaginar outros mundos, outras vivências, outras organizações da vida nos possibilita ressignificar as experiências para além de uma reconstituição realista, né? Porque a realidade também ela é ideologizada, ela não é neutra, né? A noção de realidade também tem uma série de pressupostos. Então uma lida realista carrega problemas, que é diferente desse tempo real que Michel traz, né? Que não é um tempo do realismo cênico, mimético, né? Mas é um real do encontro, que abre para possibilidades imaginativas de outros mundos, de outras formas de diálogo, né? Queria só ressaltar isso. Gente, eu acho que podemos abrir para perguntas, né? Já estamos com um tempinho. Renato, queria falar? Mas estava muito tempo perguntas para o Renato. O Renan começa respondendo. Sem microfone mesmo? Acho que estou gravando. Oi. Obrigada, querida. Oi. Eu fiquei pensando, acho que, claro que a mostra tem muitos espetáculos, e eu sinto que... Eu senti nas falas que penso que a maioria ontem deve ter ido assistir o Fiadeiro, e eu vi, acho que o Rodrigo, não sei se Renan também, no Tu Amarás. E eu fiquei pensando como o Tu Amarás, ele escapa um pouco desses eixos propostos. Eu assisti o Multidão na quinta-feira, Casamãe na sexta-feira, Orlando no sábado à tarde, então... Essa questão da temporalidade muito intensa ali, de vivenciar esses tempos, o silêncio, né? Nenhum dos três espetáculos com texto. E fui de manhã, no sábado de manhã, na oficina com o Pablo e a diretora, a diretora do Bonobo, esqueci o nome dela, me fugiu, enfim. Fui com a oficina dele sobre dramaturgia e estava muito curioso para ver o espetáculo. E ele, acho que traz um pouco esse pessimismo, talvez, mas de um modo muito diverso, e pensando, né, em tudo, acho que nas colocações da Laís, da questão desses outros tempos, dessas outras humanidades, né? Tu Amarás, salvo engano, é o único espetáculo latino na mostra, né? E, enfim, achei isso muito interessante de se pensar como ele, até agora, foi o mais diferente do que eu vi, sendo o único latino. Não sei se os dois que assistiram, talvez, pensar um pouco sobre o Tu Amarás. É bom, né, que eu até assisti o espetáculo, escrevi a crítica, né? Então, agora tem que fazer render, né? Né? Bom, gente, reconheço e concordo muito com você sobre essa singularidade, até o presente momento, né, de Tu Amarás. Uma dramaturgia realmente assim que parece que retoma uma tradição antiga do teatro, do Agon, né? Porque aquele espetáculo ele é puro diálogo, né? Ao mesmo tempo, apesar dessa inflação de um certo inchaço da palavra que a gente vê ali em Tu Amarás,
eu penso muito em uma coisa, eu já estou até fazendo a propaganda da crítica do Rodrigo, porque naquela estrutura que a gente poderia reconhecer como dramática, tradicionalmente dramática, fica muito presente também a observação de determinados silêncios e dificuldades de você falar determinadas palavras. Aquele momento, né, de Tu Amarás, né, em que no início, né, o personagem vai fazer referência ao índio, né, e ele fala assim, mas é porque ele é um índio, né, a dificuldade de falar, né, então assim, é uma palavra muito inchada, mas que ao mesmo tempo ela é muito povoada por determinadas travas e coisas e determinadas jogos de voz, de corpo, certas quebras, né, da discursividade. Então, de certa maneira, né, a gente pode ver que ainda assim, nessa dramaturgia bastante singular, dentro do conjunto dos espetáculos que a gente viu até agora, né, ela ainda assim traz pra gente, assim, sabe, um corpo que ainda está enfrentando algum tipo de dificuldade, que está endereçando alguma coisa diferente pra gente. Ou como mesmo a gente vai ler na crítica do Rodrigo, né, algo que... alguma coisa que é dita ali, que está sendo expressada ali, mas que tem menos a ver com a fala, com o tema do que se fala e mais daquele que está falando, né? Então, nesse sentido, né, a gente ainda consegue perceber no tempo dessa discursividade tradicional, né, esses ruídos, esses problemas, né, assim, se a gente for pensar também no que o Wellington falou, né, problemas sonoros, né? A fala falha frequentemente. E também penso muitas vezes até mesmo numa estrutura como essa, né? Ela é dialogada, certo? Temos assim vários monólogos, o meu inclusive está ficando longo, mas aí a gente pensa assim, em que medida aquilo que eu estou falando está apresentando buracos, né, para você? Em que medida que eu estou falando, né, determinados buracos estão sendo criados para todos nós? Então, eu acho que ainda assim, né, a própria estrutura dramática tradicional traz para a gente esses endereçamentos diversos, um tanto desafiadores, alguma coisa para a qual a gente precisa realmente ficar bem atento, né? A gente não pode simplesmente só receber aquela dramaturgia, né, do bonobo de maneira, como eu posso dizer, de maneira racionalmente concebida, certo? Só uma coisinha bem rápida, na verdade. Falando sobre essa questão do corpo, né? Eu acho que nessa peça em específico, Tu Amarás, me impressionou particularmente o fato de que o corpo sobre o qual se fala não está presente em cena, né? Em nenhum momento. Essa comunidade amenita, né? Esses extraterrestres que estão ali, sobre quais médicos brancos numa conferência estão falando sobre, né, numa conferência sobre a humanização do atendimento aos amenitas, né? Esses amenitas em nenhum momento têm o direito de falar. A gente sequer tem uma imagem deles, realista no sentido da projeção até. Porque quando os slides sobre os amenitas são projetados, o que aparece é a comparação do amenita com o cachorro e fotos de cachorros, porque tradicionalmente as pessoas comparam os amenitas a cachorros, né? Então isso assusta, né? E é como se esse corpo que não está presente funcionasse como uma fantasmagoria na peça, na minha opinião, né? Ele é uma espécie de fantasma que assombra todas as palavras, né? Os médicos que estão tentando ser politicamente corretos e o outro funciona como uma fantasmagoria ali. Então, o tempo todo eles tentando justificar a boa intenção do gesto deles, mas é falho o tempo todo, né? E acho que o espetáculo escancara essa dimensão falha, né? Da linguagem e da tentativa de dizer, de se justificar pela linguagem, né? No limite, isso talvez eu tenha tentado colocar na minha crítica, um pouco de a dúvida que a gente tem que trazer pra gente, como espectadores e como críticos também, de acreditar que a gente pode estar dizendo algo em relação a eles, né? Em algum momento. E daí todo problema, né? Faz sentido a crítica e se ela existir, de que maneira, né? Falar pelo outro, falar por uma outra coisa. Mas acho que o espetáculo impressiona nesse sentido. E não deixa de impressionar ser um espetáculo latino-americano, né? Em que os médicos são todos brancos, né? Então é uma parte da população chilena muito específica,
né? O único de feição indígena aparece na cena do índio, que é uma espécie de paralelo inicial como justificativa para mostrar a brutalidade e a violência da colonização ali, né? Então, assim, estamos falando também de uma América Latina muito recortada, né? Eu queria só fazer tô aqui. Queria só fazer uma pergunta um pouco a partir do Tuamarás, dessa reconstrução que vocês fizeram do espetáculo, que eu não vi, eu vou ver hoje. Né? Mas, pensando muito no que Natália falou, né, que a gente tende a se expressar e a se articular linearmente, né, discursivamente, argumentativamente. A gente tende, de certa forma, a querer convencer o outro. E aí tem uma relação de dominação, uma relação de poder dada nessa estrutura ocidental que é o diálogo, né? E a gente viu vários trabalhos, né, que propõem essas outras dramaturgias do corpo que desestabilizam essa tendência a uma certa dominação pelo sentido, pela significação, pela palavra, né? Alguma outra coisa acontece. E eu acho que assim, essa mesa eu estou adorando, tá? Estou achando incrível o que vocês estão falando, está muito legal. E aí a minha questão é a seguinte: de que modo o texto crítico, inspirado pelo exemplo desses espetáculos, pode encontrar formas que também desarticulem a primazia desse discurso linear argumentativo que quer submeter o outro? Mas eu tenho assim um exemplo do ano passado, os textos que a Dodge escreveu, que tinha umas operações com a linguagem ali, com jogos de palavra, umas coisas que, sabe, para mim foram muito inspiradoras nesse sentido, né? É Pajubá, né? É a operação da recriação da lógica, da crítica, né? No sentido de os espetáculos provocam a gente, né? E acho que a gente está provocando os espetáculos. Então, meu olhar não é só porque é um olhar trans, mas ao ver um espetáculo eventualmente não feito por pessoas trans, eu também trago um modo de pensar que desestabiliza elementos que talvez não tenham sido vistos, não tenham sido pensados e que eventualmente estejam latentes e só precisavam de um empurrãozinho, né, para a gente discutir. Então, por exemplo, uma das coisas que a Michelle nos comentou agora há pouco, que eu achei muito um diagnóstico muito preciso e que eu gostaria até que a gente talvez desenvolvesse mais, ela comentou que a experimentação do tempo real parece diferente entre o convite que fazem os corpos insurgentes e os corpos cis-brancos europeus. E os corpos insurgentes estão convidando a vivenciar o tempo, né, de uma outra maneira, enquanto que nesse diagnóstico os corpos cis-brancos europeus estão convidando a subverter essa lógica de tempo. E aí eu já acrescentaria o que nós, enquanto fazedoras da crítica, enquanto pensadoras desse lugar, né, porque na verdade a gente também está pondo em questão os modos de fazer crítica. O que a gente pode, então, correlacionar enquanto as nossas próprias vivências, né, e os espetáculos dos quais a gente dá a falar, dá a pensar, né? Eu acho que é uma relação que não pode ser esvaziada de tensão, porque a tensão está dada, a gente, ao nomear, aproxima desse movimento que é tectônico que está acontecendo entre a crítica, a cena e a sala, né? Entre a crítica, a cena e a sala, existe um movimento tectônico que, ao nomear, a gente acaba fazendo um processo de aproximação, o que eu tenho chamado de críticas sísmicas, que tem a ver com o mico da cisgeneridade, né, o mico cis, mas sísmica também no sentido dos abalos, né? Inclusive, já adianto aqui meu próximo livro, vai ser Críticas Sísmicas, onde eu falo do exercício da crítica, trago algumas dessas críticas que eu tenho produzido e que vou tentar desenvolver essas ideias. Não está pronto ainda, mas está quase,
O título é esse, né? Críticas sísmicas, porque é exatamente isso, tanto dos abalos sísmicos quanto do mico da sigilariedade, né? Que é um novo olhar para a cena desse olhar crítico, né? Pouco isso, estou tentando pensar esse meu lugar, né? É muito difícil, porque agora, por exemplo, não tenho exercido a crítica regularmente, né? Tem sido um trabalho pontual, porque o meu olhar é enquanto pedagoga, enquanto professora de Universidade Federal de Artes do Corpo, eu venho fazendo um trabalho pedagógico, né? Um trabalho de acompanhamento, de orientação de projetos, de ensino. Então, eu acho que isso também é bom, né? Porque nos faz transitar por todas essas funções, né? Eu não gosto muito de... Eu acho importante a gente se aprofundar numa especialidade, né? Sou pessoa que é só crítica, outra pessoa que só dança, outra pessoa que só dá aula, mas eu acho que ajuda muito, né, a gente passar por várias atividades, né? Então, esse ano, por exemplo, eu estou na dupla função de crítica e curadora. E eu também não sei como é isso, né? Eu não sei se alguém já passou por essa experiência, eu queria muito ouvir, porque eu sei que a curadoria não é de espetáculo, né? A curadoria é de uma ação pedagógica, mas ainda assim é uma propositividade diferente, né? Que a crítica... E aí eu fico pensando, nossa, então eu dou a cartada aqui e analiso de lá. É quase como eu sou atacante, eu sou artilheira, eu sou a goleira, né? Eu estou em todas as posições do campo. E isso não sei se é assim, sabe? Eu tenho dúvidas sobre se eu sou as 11 jogadoras do time, eu sozinha, né? Eu não acho que deve ser isso. Acho que ligou. Então, Patrick, eu, assim, definitivamente não tenho um encaminhamento, algum tipo de resposta que eu acho que possa, sei lá, definir alguma coisa nesse momento. Mas, às vezes, assim, mas poderia fazer algumas provocações, assim, sabe, em função da sua pergunta, né? Algumas provocações para a sua pergunta. No sentido de que, por exemplo, eu sou professor. Sou professor, inclusive, de educação básica. E, frequentemente, sou professor de língua portuguesa. Então, quando eu trabalho determinados textos com os meus alunos, eu penso muito numa certa função, e eu não tenho nenhum medo de dizer essa palavra, né? A função pedagógica da crítica. De conseguir estabelecer, numa pedagogia, numa relação pedagógica, um espaço, né, de conversa que não necessariamente, né, que, claro, pressupõe uma certa hierarquia, talvez, né, uma certa necessidade de formulação, principalmente se a gente está falando, né, de um público mais jovem, de crianças, no meu caso são crianças ainda, e aí a provocação também que eu gosto de colocar com essa questão do pedagógico é um pouco assim, mesmo que exista uma retórica, mesmo que exista uma argumentação, não quer dizer que essa argumentação ela não seja generosa e ela não se abra para o leitor ou ela não se abra para o público, nesse caso. Então, não tenho, de certa forma, medo, né, do pedagógico ou medo de fazer uma formulação. Por outro lado, eu também reconheço que, numa perspectiva assim, né, de uma crítica que transforme o seu leitor, ou no caso, espectador, porque eu também acho, né, que essa atividade crítica aqui, né, de conversa ela é extremamente rica, né, também penso a possibilidade de uma atividade crítica com uma certa produtividade ou o espaço para a elaboração do outro, que seria o não crítico, né? E quando eu digo não crítico, não é porque ele é diminuído de alguma maneira, é só porque ele não está no lugar do discurso crítico. E essa produtividade realmente eu vejo um pouco numa escrita que aí acho que eu só posso também assim pensar na minha formação em letras, né, que tem muito a ver com um trabalho bem minucioso do discurso e do uso da palavra, no seu sentido quase literário do termo. Eu acho que a gente, né, talvez partilhe nesse sentido de algumas conversas que a gente já teve, né, de em que medida, né, a crítica que retoma elementos de uma peça e ela se torna também uma dramaturgia, né, para o seu leitor,
Então, eu também gosto muito dessa ideia, em que pese também não ter medo do pedagógico e da elaboração, da formulação, né? Eu queria, acho que me interessa muito pensar, tá saindo, tá, né? A crítica por esse processo de escrita, principalmente porque hoje cada vez mais se vê os críticos escrevendo no Facebook, né? Você tem uma produção muito forte lá, e o Facebook é um dispositivo, né? Ele é pensado para você escrever de uma forma, né? Ele tem uma estrutura quase editorial de opinião, né? E onde você é curtido ou não. Se você faz sucesso, você tem 1 milhão de curtidas. Se você não faz sucesso, você não tem nenhuma curtida. Eu só tenho 2 em várias. E não tenho problema com isso. Até prefiro. Se não tiver, até melhor. Então, acho que pensar essa ideia do argumento e da retórica a partir dessas estruturas históricas de escrita são fundamentais para o crítico, assim. Seja pensar a crítica enquanto ensaio, que foi desenvolvido durante um momento, seja pensar a crítica enquanto imagem, né? Eu já falei várias vezes, me interesso muito em entender a escrita enquanto imagem. Imagem no sentido em que ela cria enigmas e não cria respostas, né? A crítica não cria respostas, ela não está respondendo a ninguém, porque se ela está respondendo, alguém está acusando. Então, se alguém está acusando, ela está defendendo. Não existe isso no espaço da crítica. Ninguém acusa e ninguém defende. Também não tem diálogo, porque diálogo remete à ideia de um final. Tem sim um lugar de fricção. É uma fricção. E a imagem produz isso. Por isso que eu acho que a Casa Mãe, Contos, é tão importante, porque aquela imagem de enigma, ela produz fricções. Ela não dá respostas. E eu acho que a crítica, para cada um dos veículos, né, quer dizer, para quem escreve no jornal, para quem escreve no site, para quem escreve no Facebook, esses dispositivos, eles possibilitam também formas de escrita. E essas formas dizem o que é a crítica, revelam a crítica. Números de caracteres, todas essas estruturas dizem o que é a crítica. Não é o que está lá escrito apenas, é a forma dela. Acho que é isso. Olá. Eu acho que ainda um pouco na linha do que você levantou, eu queria fazer uma pergunta de o quanto que vocês têm discutido na prática da crítica, como é que é a relação que vocês estabelecem com o que o artista escreve sobre a obra, com o que o artista fala sobre sua obra e também a história desse artista. Vocês estão falando muito de contextualização e eu fico pensando até no nível pedagógico, no sentido dessa, eu não sei por uma palavra não tão, talvez não seja a melhor palavra, mas essa ponte entre o crítico e a obra, que talvez um leigo ou o público que não tem contato com a linguagem da cena estabelece, né, essa ponte que se cria, né, essa relação que se cria a partir ou através da crítica, em relação a todas essas questões que vocês estão colocando, porque eu ainda sinto, de alguma forma, posso estar errada, me interesso muito por ler a crítica, sou artista, mas gosto de ler as críticas, de uma maneira informativa também de como minha obra chega nas pessoas. E eu fico pensando de que ainda existe uma relação muito metafórica, numa certa projeção do que se... É inevitável, né? Como não fazer? Você não pode se eximir disso, mas de como que você recebe aquela obra, escreve sobre ela e projeta a sua interpretação para aquele texto e o quanto que a crítica pode também abrir coisas, ou isso que você falou, de desconstruir maneiras de perceber o tempo, que estão na linguagem, que estão ali no exercício da linguagem, não só... Porque a Eleonora Fabião falou uma coisa super interessante na fala dela, não sei se vocês se lembram, vocês podiam me ajudar até a lembrar, que eu anotei, mas não anotei tudo. Ela falou sobre uma nova maneira de se trabalhar, de se pensar, que talvez tudo isso que está acontecendo,
exigiria da gente uma nova maneira de se pensar espaço, tempo, discurso. Lembra disso que ela falou? Falou espaço sem separação, tempo sem ser linear, que é o que vocês já estavam falando. E eu acredito que às vezes tem e eu sinto assim, às vezes um buraco muito grande, uma vala entre toda essa pesquisa que às vezes os artistas fazem sobre a linguagem, que se esbarra na metáfora, entende? Que chega ali na hora da metáfora, parece que a metáfora é mais importante. Eu vou só completar, porque está ficando longo demais também, mas é no sentido assim, por exemplo, alguns artistas eu tenho percebido, conversando e estudando mais a linguagem, que existe uma tentativa, por exemplo, da não representação, de olhar a cena com materialidade, e até muitas vezes de uma dramaturgia muito emergente daquelas materialidades e não muito preocupada com os porquês, com as metáforas que elas criam, porque há um entendimento de que as metáforas, esse significado, esse sentido, vai se criar e precisa até ter uma porosidade para que atinja esse nível de diversidade e pluralidade com a plateia, porque a plateia é muito plural, então se você fechar muito, às vezes, o sentido da coisa, você não dialoga. Então, mais de provocadores de uma reflexão do que artistas como aqueles que fazem um discurso com abordagem pessimista, mais como artistas que são quase dispositivos daquilo que já está. E que se você que projeta o pessimismo, outra pessoa pode ver um otimismo naquilo. Entende? Enfim, é mais ou menos isso. Obrigada. Eu não sei se eu vou saber responder, porque eu pensei em várias coisas, não sei. Eu acho que eu acho que até mesmo dentro da própria crítica há muitas visões do que é esse exercício da prática da crítica. Eu entendo quando o Patrick, por exemplo, fala, então, como a gente pode furar algumas coisas, a gente pode criar algum outro tipo de forma de fazer crítica. Ao mesmo tempo, fico pensando se também, talvez a grande questão não tem ainda alguma coisa que também acho que tem a ver com uma tradição da própria crítica, do próprio ofício do crítico, e muito especificamente agora, assim, pensando rápido aqui, essa coisa mesmo da historiografia da crítica ligada com a historiografia da arte, né? Então, por exemplo, no caso do próprio teatro, eu já converso muito com o Guilherme, né? A gente não teve só, por exemplo, no teatro moderno brasileiro, a gente não teve só os grandes críticos considerados grandes críticos. A gente teve uma função do crítico que se espraiou, e isso foi bom por um lado, mas como uma coisa não é só, se espraiou para o campo do historiador, né? Então, Décio, Sábato, vamos pensar aí, a crítica também não ficou apenas nesse lugar do registro, da análise, ou seja, ou da valoração do trabalho. A crítica construiu uma narrativa do que esses críticos defendiam, o que seria o teatro brasileiro daquele momento, né? E aí tem até um texto da Daniele Ávila Small que ela também vai falar isso, né? Então, a crítica, isso aí é longa essa história, mas se a gente pegar a crítica do teatro brasileiro moderno, né, para cá, ela legitimou uma série de estéticas, de jeitos de se pensar teatro, né, porque não tem crítica neutra. De alguma forma, ela atestou alguns lugares, né, ela legitimou algumas práticas e não sabendo ler outras do ponto de vista histórico. Então, por exemplo, a gente conversa muito, né, um monte de grupos não foram contemplados pelos críticos ou tiveram uma leitura completamente equivocada.
Coisa que atualmente a gente acha que a crítica já está caminhando para um outro lugar, né? Pela diversidade dela. Mas eu acho que também a crítica não vai dar conta de tudo. Ela vai ser sempre incompleta. Então, quando você fala da minha... eu estou trazendo bem essa experiência. Quando eu converso com algumas pessoas sobre crítica, que trabalham com crítica, tem pessoas que falam assim, me interessa escrever sobre aquele trabalho, não me interessa pensar sobre aquele grupo. Eu já penso diferente. Eu acho que você vai acompanhando um trabalho, de alguma forma você vai criando um diálogo com aquela cena e com aqueles artistas. Então, para algumas pessoas que praticam crítica, eu vou a partir de um espetáculo. Eu não me interessa o campo da pesquisa, mas se eu não estou muito enganado aqui, muitos de nós aqui estamos realizando a prática da crítica, mas somos não só pesquisadores de arte, fazedores, muitos de nós, e artistas, o que complica ainda mais esse lugar, porque sempre foi assim, o crítico é aquele sujeito que não deu certo na profissão, então ele vai falar mal de todo mundo depois, né? Tipo, né? Ele não deu, como era também o lugar do professor. Estou pegando assim bem chavão, mas eu acho que a crítica nunca vai dar conta do objeto artístico, e eu gosto de pensar muito que mesmo quando eu estou escrevendo sobre um trabalho, é isso mesmo, talvez metaforicamente eu estou reconstruindo esse trabalho a partir do meu repertório, da minha leitura, e aí eu acho que, lógico, entra uma questão de uma ética aí, né? Como é que eu falo do trabalho, eu acho que é como o exercício da tradução, né? Toda tradução é uma traição. Às vezes eu vejo uma coisa e escrevo, aí depois, eu não sei se você já tiver essa experiência, alguém depois vira e fala para mim assim, nossa, eu gostei mais do que você escreveu do que do espetáculo. Ou então, nossa, que bom, mas também, às vezes, é muito legal quando acontece, não é sempre, que você consegue propor alguma coisa para aquele trabalho, por isso que eu acho também que tem um lugar da crítica também muito, muito potente, que é quando você pergunta. Porque eu acho que o crítico também está tateando. E que essa pergunta chega lá naqueles artistas, reverbera e vira uma possibilidade não de uma coisa que dê certo no final, ser harmônica, que é legal, o crítico entendeu, porque o texto do artista é o texto do artista. O crítico não necessariamente não precisa de concordar com a obra. Eu acho que eu vejo a obra assim, ela vai gerando, né? O espectador pegou por aqui, tal crítico leu de cá, e o artista está falando, não, a obra é isso aqui. Então acho que é uma tensão, uma fricção, que eu acho que o Hélio não falou, extremamente rica. Um objeto ele se transforma em muitas leituras. Agora, lógico, eu acho que tem uma questão aí, uma vez escrito, uma crítica tem um poder muito grande de legitimar está escrito, né? Não sei se vocês pensam assim, tem um conflito aí, né? Eu só, talvez assim, né, num instinto de tentar fechar alguma coisa, sua pergunta, pelo que eu entendi, ela parte de uma inquietação sobre esse lugar da crítica, muito mal porcamente falando, entre assim, o crítico ele é um caçador de metáforas, e aí ele traz, né, ele fala, né, e por outro lado, como é que ele pode agir de uma maneira diferente dessa e ser uma espécie de disparador ou reverberador do trabalho artístico, junto com o artista. Penso eu que seria mais ou menos isso, né, a sua questão. Uma coisa que eu acho que é importante de frisar e que vem um pouco também assim com aquilo que você havia falado sobre a conversa que existe entre nós críticos, foi uma coisa que me ocorreu quando eu me defrontei com esses trabalhos, né, muitas das peças da mídia, em que eu realmente percebi de uma maneira muito clara que a gente não está falando, quando a gente está fazendo crítica, ou pensando crítica, ou conversando sobre crítica, a gente não está falando somente de determinados objetos artísticos. Né? Essa noção de autonomia do objeto estético, ela já é bem, né, dissolvida, furada. Né? E aí, essas conversas, muitas vezes, elas conseguem formular uma noção que o Daniel Toledo falou sobre contextualização. A gente já não fala mais de obra de arte, a gente está falando de projetos artísticos. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de uma peça, a gente está falando do projeto dessa peça.
né? Então, nesse sentido, se a gente está falando do projeto de uma peça, o que o artista tem a dizer sobre o trabalho dele é extremamente importante. Então, a contextualização que o Toledo falou no início, né, traz para a gente essa noção, né? A gente não está falando só da obra, das metáforas que essa obra pode reverberar das operações tradicionais de interpretação. A gente está falando de um projeto, né, de uma concepção mais global, de uma ação, de uma performance. Não sei se eu respondi. Eu acho que... Não, que dentro disso, de forma bem objetiva, pegando o gancho que o Renan trouxe, dessa questão de projeto artístico, eu acho que tem uma mudança, né, na história da crítica que vai acompanhar o teatro moderno, digamos, o teatro contemporâneo, que é um deslocamento desse agente social também, que antes ser um agente que vê só o espetáculo acabado, né, vai lá, faz, e de um agente que acompanha, um processo, né? Eu vejo que tem experiências, por exemplo, eu participo de um projeto em Porto Alegre, que é o projeto Transit, que ele visa, dentro do próprio projeto, ter um crítico interno, o crítico entendido como um provocador artístico, como alguém que acompanha o processo. Então, tu vai escrever a crítica, mas tu também tá lá na sala de ensaio. Tu tá lá desde o início, desde a primeira semana. Então, essa crítica ela vai se dando ao longo do projeto. E claro que o teu entendimento vai ser muito diferente e afetado por todo esse processo. Então, são modos de operar que eu vejo que o crítico não está mais agora engessado, né, só nessa função, né? Ele também adquire outros formatos e outras posições. Então, essa eu acho que seria um outro posicionamento, quando tu desloca ele, né, de lá atrás e tu coloca ele dentro do processo, isso gera outras coisas. Patrick, uma das questões com relação à sua interrogação, que dialoga com a pergunta da colega lá atrás, né, que eu iniciei dizendo sobre isso, é a necessidade de buscarmos também outras fontes teóricas, outras bases epistemológicas para formular outras leituras, né? Quando eu estudo, por exemplo, e é um projeto que agora eu estou muito implicado, quando eu estudo a fortuna crítica do teatro experimental do negro, de 44 a 68, né, e leio as críticas de Décio, leio as críticas de Gustavo Doria, leio as críticas de Sábato, eu vejo um distanciamento, primeiro uma recusa, né, tendo em vista um projeto de teatro moderno, né, que não contempla, e justamente pela sua idealização não contemplaria mesmo, teatralidades que fogem a esse escopo teórico. Então, sem também reformular as bases de pensamento, né, não dá para formular também outras lentes, né? E essas outras lentes, essas outras leituras promovem direta e indiretamente outras formas, né? Eu gosto muito de uma personagem teatral que me inspira muito a pensar, é o Caliban, que aprende a língua, né, que foi obrigado a aprender a língua do colonizador para subvertê-la, né? Então, assim, pensar outras epistemologias é subverter esse grande teatro, essa língua dominante, né, que nós fomos obrigados a aprender. Então, eu acho que isso me mobiliza a pensar assim, sem outras visões, sem outras gnosologias, né, sem outras visões de mundo, sem outras imagens, não fica difícil formular outras lentes, outras leituras para essas cenas emergentes e urgentes que cada vez mais povoam, né, os nossos palcos, as nossas ruas. Eu queria pegar uma coisa do que você falou sobre a crítica depois de escrita, ela tem um poder. Eu questiono esse poder hoje. Assim, a gente, sei lá, a gente não está falando mais do período em que os críticos eram do jornal e tinham esse poder de legitimar ou não. Claro, está escrito, é um registro, um testemunho. Mas aí eu fiquei pensando,
quando eu fazia parte de uma revista em Salvador, chamada Barril, e não sei como é a situação aqui, mas em Salvador a gente só tem uma crítica jornalista que ainda escreve. E uma crítica cheia de adjetivos, uma crítica cheia de... Às vezes a crítica parece mais uma divulgação, sabe, a divulgação paga da peça, do que uma crítica, uma elaboração sobre qualquer coisa. E aí a gente criou essa revista e a gente queria muito nos provocar a sair desse lugar de donos da verdade, ou capazes de legitimar ou deslegitimar alguma coisa. E éramos todos artistas entrando na ideia de escrever crítica. Fundamos a revista chamada Barril e a gente criou algumas colunas que nos provocavam a escrever de maneira diferente. Então tinha uma coluna que ela se chamava Selfie, ou seja, eu vou escrever sobre mim assistindo isso. Então eu preciso usar eu. Eu não estou falando necessariamente disso aqui, enfim. E a gente tinha uma crítica mais tradicional dentro, no formato mais específico. E aí foi engraçado que quando a gente lançou a revista, eu tinha escrito uma crítica sobre uma peça e uma artista da peça, envolvida na peça, veio falar pra mim que eu acabei com a bilheteria do espetáculo dela. Eu falei, gata, eu escrevi minha primeira crítica numa revista que acabou de ser lançada na internet, que teve 5 visualizações. Que poder é esse que você está dando para minha crítica? Numa coluna chamada Treta. Entende? Então, assim, eu acho que também existe esse lugar de repensar para onde essas críticas estão sendo direcionadas e pensar na diversidade de possibilidades que tem isso. E aí, isso também demanda outras várias mediações. Por exemplo, a gente aqui, na MIT, a gente assiste o espetáculo hoje e a gente entrega o texto 11 da manhã do dia seguinte. Assim, é uma maratona. E eu sei, e assim, e essa é uma maratona que eu sofro muito para escrever. E aí, quando eu topei essa maratona, eu falei assim, olha, Laís, fica tranquila. Você não vai ter tempo de pesquisar o quanto você gostaria. Você não vai ter tempo de revisitar o texto tanto quanto você faria. Então, assim, existe também essa mediação, que é não sei de que maneira o próprio festival faz com que receba a crítica. Olha, essa é uma crítica imediata. Porque isso também varia, isso também muda o nível de aproximação, engajamento, substância da crítica também. E aí, sobre só a questão do pessimismo que você falou, uma das coisas que eu tento é assumir que eu estou ali dentro da produção daquele texto. Então, assim, e que é um artista escrevendo crítica. Eu não vou negar que eu sou um artista escrevendo crítica. E isso vai estar claro no modo como eu escrevo. Só que eu preciso do pacto com o que está lendo. Olha, gente, é um artista escrevendo. Então saiba que existe algum nível de projeção da minha construção poética em cima do que eu estou escrevendo também. Não estou mentindo, eu não estou negando sobre isso. Leve isso em consideração. E use também seus filtros. É difícil, porque ao mesmo tempo você não quer projetar tanto. Então é um dilema também escrever, se você não está querendo se colocar nessa posição de dono da verdade. E aí o que eu evito básico é usar muitos adjetivos. Assim. Quando eu falo pessimista, é porque eu estou aqui com vocês. E eu posso ser rebatida, eu posso... Tanto que a gente até conversou muito. Será que é pessimismo a palavra, gente? Eu não sei, parece exaustão. Mas será que não seria melancolia? Não, mas parece pessimista. Então, assim, estamos aqui. Então, aqui a gente também pode ser... É um outro modo de fazer crítica também. Pode ser rebatido aqui, ao vivo, assim, na hora. E repensar, e discordar. E é uma crítica bem coletiva. Muitas mãos estão compondo essa crítica agora, sabe? Só muito rapidamente, assim, o que eu sinto é que é um exercício de, pelo menos atualmente, né, diferentemente desse momento realmente moderno, que é um exercício um pouco de negociação mesmo entre a reflexão, a absorção do histórico e contexto de como surgiu aquilo. Inevitavelmente a gente tem uma preocupação muito mais em relação ao processo de fato, de criação, que já é uma postura política, né, em relação a olhar o espetáculo como processo também, considerando o seu processo não só como resultado, então já tem uma tomada de visão por aí. E, sobretudo, essa negociação de o que é necessário dizer para o espetáculo, sobre ele, né, de que forma ele me contaminou e como eu traduzo e trago ele, em vista da fruição também do leitor.
Porque acho que tem um aspecto de ser uma criação. Então, quanto que é importante essa criação, também ter pode ser uma crítica totalmente negativa, não importa se é um negativo ou não, mas eu digo que o leitor possa ter um prazer, seria a melhor palavra, talvez, não ideal, mas que também é para ser lido. Então, aquilo em si também é, de algum modo, um objeto artístico. Não, muito rapidamente, assim, porque eu acho que isso de algum modo atravessa o trabalho de todo mundo, né? A gente se sente um pouco ansioso para compartilhar, né? E acho que a maioria de nós aqui se formou com um tipo de crítica talvez muito normativa, né? Ou essa crítica que é sommelier de vinho, né? Que é um espetáculo e vai dizer se é bom, e para o espectador pagante avaliar se vai valer a pena ele gastar o sábado dele à noite um espetáculo ruim, né? Talvez seja melhor sair para comer pizza com os amigos. Então, a gente se formou um pouco numa crítica de jornal baseada num normativismo que segue a lógica da mercadoria, né? E acho que a nossa angústia é tentar explorar formas que rompam com isso, né? Estarem novas possibilidades, inclusive na diversidade, né? Sem acreditar que exista um modelo, assim. E escrevendo crítica, sempre me peguei, assim, numa disputa entre várias possibilidades e muitas vezes ficava pensando, o que é isso que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes parecia que havia muitas forças em operação ao mesmo tempo, né? E acho que aqui a gente tem focado muito no que a gente acredita, mas me parece que muitas vezes o contexto também é decisivo, né? Onde esse texto vai circular, e não só como o que eu, como crítico, gostaria de ver impresso ali, né? E acho que há isso também, né? Os pagantes de jornal, o público da MIT, as pessoas que me acompanham no meu Facebook. Eu acho que isso define também muito o tipo de reflexão que vai ser feita, o modo como se coloca no texto, né? Hoje eu me peguei escrevendo a crítica a Tu Amarás e senti um pouco desse normativismo argumentativo nos coesivos que eu usava para fechar alguns raciocínios, sempre um portanto, desse modo assim. Eu pensava, nossa, eu estou forçando a conclusão aqui, né? E eu sou contaminado, professor de redação, você enche o saco, né? Para não sempre ligar uma frase com outra com um coesivo, né? Mas de repente você percebe também que de algum modo você está encaminhando o leitor para uma leitura fechada, né? Para um espetáculo que muitas vezes a gente saiu assim ontem, né? Pensando, a gente precisa tomar uma cerveja porque assim, é muita coisa. E aí de repente no meu texto eu estava assim, é uma coisa. E aí a gente se pega no processo de escrita com vícios nos quais a gente foi formado, né? E é muito difícil, porque é aí que a gente entende que o crítico está em processo, né? Os críticos que formaram a gente não reconheciam que eles próprios estavam em processo, porque de algum modo eles apresentavam uma voz definitiva, né? Eu acho que talvez um benefício da nossa geração é reconhecer a dúvida e não ter medo dela e abraçá-la, né? Eu acho que isso torna mais tranquila, angustiante e tranquila ao mesmo tempo, né? A nossa condição, né? Gente, a gente ainda tem tempo para uma rodada de perguntas, rapidamente. Eu ia fazer uma colocação. Eu estava pensando antes e você verbalizou o que eu estava pensando. Então eu queria falar como espectadora. Eu não sou formada em nada. Eu sempre trabalhei a vida inteira e nunca estudei nada assim, que nem numa academia. E eu frequento teatro há mais de 60 anos. Então eu posso dizer assim, a minha experiência de espectador é assim. Os meus amigos sabem que eu vou assistir uma peça e depois eles me perguntam. E aí o que eu tenho que falar sobre aquela peça, eu vou ser uma crítica. Então o que eu falo é sempre assim. Eu vou te falar se eu gostei ou não gostei. Eu não vou falar se a peça é boa ou ruim. Porque a maior parte das vezes, os meus amigos que foram ver, quando eles me dão opinião, a hora que eu vou ver é completamente diferente do o que eles gostaram eu odiei e o que eles detestaram eu amei. E também de crítica, eu penso assim, uma vez eu fui ver um concerto com o José Eduardo Martins e uma violinista francesa, eles estavam tocando sonatas de Beethoven. E eu achei tão simples, tão singelo. Eu estava acostumada a ir sempre no Municipal, ver aqueles artistas da Rússia, da França, dos Estados Unidos.
todos popstar, assim, mexiam o cabelo, seguravam o violino, faziam pose no piano, querendo ser eles mais do que o Beethoven. E ali eu vi aquela dupla tão simplesinha executando a sonata, mas colocando o Beethoven lá no alto. Ó, eu sou o intérprete, eu não sou nada, o Beethoven é aquele. Então, eu fico às vezes pensando, eu como espectador eu sinto assim, eu leio as críticas, eu acho que o diretor da peça deveria ter direito de resposta. Porque ele ficou 3 meses em cima do texto, com os atores, estudando. Aí ele não estuda só esse texto. Se é o Tennessee Williams, ele vai ler todas as peças do Tennessee Williams. Se é o Matei Wisniewski, ele vai ler todos os outros textos do Matei Wisniewski. Então, e o crítico, é que nem você falou, assiste a peça agora e escreve, entrega amanhã às 11 horas. O que é que ele sabe sobre o trabalho dessa peça? Quando eu vou assistir, então, apontando a esse eixo que você falou de corpo e tempo, é que a gente está com pouco tempo mesmo. Muitas vezes o que está sendo apresentado agora, eu acho muito over, muito metido. É gente metido querendo ser mais do que é, sendo que o grupo dos AD, na última peça que eles fizeram, pena que esse governo censurou, mas foi para mim a maior maravilha que eu vi o ano passado. Gente, mais alguma pergunta? Que a gente vai finalizar aqui. Rapidamente, que a gente está 5 minutos. Ela me deu condições de falar. Eu sou do teatro, mas o que eu vou falar não tem a ver com o teatro. Então, ficou por último, dá para ser cortado. É assim, eu tive uma experiência de vida com moda no início desse milênio, em Paris. E uma senhora, que eu fiz o esforço e não lembrei do nome dela, que tem um nome como assim, Kika, Nini, uma coisa assim, tinha um poder extraordinário com a crítica dela, dentro da moda profissional, de abalar uma casa, uma maison parisesa. E ela não tinha nenhuma condição de ser analisada por nós hoje, assim, porque eu a vi pessoalmente, ela não se comportava como alguém que tivesse a ver com moda. Um exemplo, uma chuquinha como a Pedrita, assim, e ela era apavoramento de todas as mesões e impossibilitava qualquer nova proposta, porque para se chegar lá e mostrar um desfile e uma coleção, uma pessoa se desdobrava com um coletivo que conhecia ela para poder mostrar. Então, se era não para sempre, para quem conseguiu mostrar a primeira coisa. E abalava as casas, que a gente conhece os grandes nomes. Então, esse tipo de poder é dado para uma área cultural e artística como a moda. Então, cuidado, é só o que eu deixo. Porque tem críticos, uma Bárbara de Eleonora, ela podia abalar muito, e sábia. A pessoa de Paris é uma pessoa sábia, muito sábia historicamente da moda, mas talvez só por ela e a subjetividade dela fechasse qualquer possibilidade do novo que ela não leu naquele dia, dormindo bem ou não. Fica assim minha contribuição. Posso frases? Pode. Eu só acho muito importante a gente passar a falar de crítica a partir da leitura da crítica contemporânea. Fica muito complicado se a gente usar só os modelos da crítica moderna para aplicar para pessoas que estão fazendo outra coisa hoje. Então, assim, eu convido todo mundo a ler essas pessoas que estão falando aqui para poder entender um pouco até as respostas para essas perguntas. Desculpa, é muito rapidinho. Como que a senhora chama? Net. Você sabe mais que eu falo, então vou gritar. Net. É o seguinte, não, eu acho, deu vontade de falar só uma coisa assim, que eu concordo, o artista se dedica muito mais tempo do que a gente para a obra. Mas, por exemplo, ontem eu fui assistir Orlando, que é a obra de uma artista suíça e um artista francês.
que vieram apresentar aqui no Brasil. E aí, sobre o Brasil, eles não sabem muito pouco. E aí, nesse sentido, eu posso acrescentar uma camada ao trabalho deles que eles não vão conseguir. Só nesse sentido, entendendo que é isso, que eu não estou falando só sobre o trabalho, mas também sobre o sentido do trabalho aqui. Porque é diferente de apresentá-lo na França ou na Suíça. Só isso. Uma provocação também, uma continuação da conversa. Mas concordo, realmente é muito rápido e eles se dedicam muito para o trabalho. Mas esse significado vai variar em cada lugar que eles forem. Gente, tá bom papo aqui, mas a gente... Só para finalizar esse pensamento, que não é para finalizar também, né? É só mais uma vírgula. A gente está trabalhando também, mesmo que não estamos o tempo entre o texto impresso na gráfica ou publicado na internet e a gente já ter assistido o espetáculo, não é só o tempo da escrita. A escrita começa muito antes, na vivência diária, nos tensionamentos de materiais, nas pesquisas epistêmicas, na criação, nós que somos artistas. Então, é uma escrita, eu concordo plenamente também que existe um trabalho muito denso na criação de espetáculos, que a gente deve reconhecer. E sim, talvez a recepção da crítica tenha uma ideia de que o espetáculo tenha um peso maior, né? Mas eu queria também ressaltar que a gente está sempre em trabalho, a gente está sempre preparando. Eu estou preparada já, porque eu vou escrever daqui a um ano. Eu nem sei o que vão começar a produzir, já estão produzindo, que eu não sei. Mas estamos no mesmo contexto de preparo, né? Tanto quem está na cena quanto quem está na sala trabalhando, né? Acho que é isso. Perfeito. Bom, então o debate está finalizando, né? Mas ficaram ainda muitas questões, então convidar vocês também para estar aqui no outro debate que vai acontecer dia 15, domingo, das 16h30 às 18h30, que é o Cena Contemporânea, Panoramas Críticos, tá? Que vai ser no Centro Cultural São Paulo, tá? Que não será aqui. Então já fica o convite para vocês e o convite também para que vocês leiam as críticas que estão no site da MIT. Por favor, nos acompanhe. Obrigada.